Vocês estão conseguindo ver aqui a tela, pessoal? O livro? Sim. Pronto, então vamos lá. Pessoal, boa noite. Nós vamos aqui agora iniciar a unidade número 4, que vai estudar sobre torção. Então, o que é que acontece? Até então, nós estudamos as tensões normais, estudamos sobre o cisalhamento e agora vamos estudar sobre torção. Então, o que é que acontece? Quando nós tínhamos o esforço de compressão ou esforço de tração, a gente ocasionava uma tensão normal na peça. Quando nós temos um esforço cortante, nós proporcionamos uma tensão de cisalhamento na peça. E quando nós temos agora o que vamos conhecer de torque, então o torque numa peça, ela vai gerar um efeito chamado torção, né? E é isso que nós vamos estudar agora. Deixa eu aceitar aqui. Então vamos lá. Sim, só no início aqui tem um ponto interessante. Nessa unidade de ensino, estudaremos os elementos estruturais sujeitos ao carregamento de torção e, para isso, as peças estruturais utilizadas serão eixos ou tubos, maciços ou vazados. Então, daqui até o final do curso, nessa unidade 4, que a gente a torção, então a gente vai estar estudando peças que são ou eixos ou tubos, né? Peças circulares, que podem ser ou maciças ou vazadas. Tá bem? Então, vamos começar aqui. Deixa eu passar dessa situação. Então, pronto. Análise preliminar das tensões em um eixo. Então, vamos seguir aqui e para a gente entender melhor. Para se fazer uma análise preliminar das tensões atuantes em um eixo devido ao esforço de torção, estudaremos as tensões proporcionadas em elementos de seção transversal circular sujeitos a esforços que tendem a torcer a peça. Esses esforços são chamados de momento de torção, momento torsional, torque ou apenas torsor. Então, aqui é comumente chamado de torque. Ou seja, você está vendo aqui, pessoal, a peça circular, né, um eixo ou um tubo, nesse caso aqui maciço, e está sendo aplicado aqui um esforço chamado de torque. Então, o que é que esse torque faz? Ele gira a peça de forma a provocar um efeito chamado torção. Agora, observe, pessoal, que como é sinalizado aqui esse efeito de torque, você está girando em um sentido e no outro lado você gira no outro sentido, não é? Porque se você estivesse aqui com os dois torques girando no mesmo sentido, você não causa efeito nenhum na peça. Porém, aqui gira em um sentido, em uma extremidade, e na outra extremidade também gira no outro sentido. Então, você vê nessa peça aqui, aqui no ponto A, você tem um torque em um sentido, no sentido horário, e você tem um torque no ponto B, um torque T', no sentido anti-horário. Né? Então, vocês percebem aqui como é que funciona. Então, aqui é representado pela letra T. Repara que na figura os esforços T e T' possuem a mesma intensidade, né, que é o valor T, porém sentidos contrários entre si. Então aqui é a representação do torque na peça. Tá bem, pessoal? Agora, o que é que acontece? Quando nós proporcionamos esse esforço chamado torque na peça, nós estamos torcendo a peça, né? O efeito é torção. Mas o que é que acontece no interior da peça? Então vai haver uma tensão de cisalhamento no seu eixo. Então o que é que acontece? Vamos analisar aqui. Tensão de cisalhamento em um eixo circular.
Então, para realizarmos uma análise preliminar das tensões em um eixo, vamos considerar um eixo AB. Então, você está vendo aqui, ó, nós temos um eixo AB, do ponto A até o ponto B, de uma peça, sujeito ao esforço de momento torção T e T'. Então, no ponto A está sendo aplicado o momento de torção T e no ponto B, T', de mesma intensidade e sentidos opostos entre si, como no exemplo anterior. Aqui na figura 4.3a, fazemos o corte no ponto C. Então, você pega essa peça e faz um corte no ponto C do eixo, para então verificarmos o diagrama de corpo livre do novo segmento BC. Então, aqui a gente agora verifica o diagrama de corpo livre. Então, o que é que acontece, pessoal? Nessa seção, vai acontecer vários esforços internos aqui de cisalhamento, nos diferentes sentidos. Deixa eu aceitar aqui. Então, vai acontecer um esforço muito grande de cisalhamento nos diferentes sentidos aqui. Então, vamos lá. Aqui nesse diagrama de corpo livre, a seção transversal C apresenta as forças internas de cisalhamento, DF, que são as infinitas forças internas, até o eixo da circunferência. Para as condições de equilíbrio do segmento BC, então a somatória de todos esses pequenos esforços de cisalhamento vai ter que ser igual à torção aplicada, para que a peça se mantenha em equilíbrio. Então lembrem que sempre a gente estuda aqui na resistência dos materiais, a peça sempre em equilíbrio. Então, para isso, todo esse somatório de forças tem que ser igual ao torque. Isso aqui tudo, pessoal, aqui é só explicando como vão chegar as fórmulas que vocês irão utilizar. Então, deixa eu passar aqui para adiantar. Aí, mas o que é que acontece? A tensão de cisalhamento não ocorre somente em um plano. O torque aplicado em uma barra provoca uma tensão de cisalhamento nas faces perpendiculares ao eixo longitudinal, conforme mostra a figura. Então, você vê aqui que não vai acontecer simplesmente num plano, né? Então, todo plano que você cortar na barra, você vai estar vendo as tensões de cisalhamento atuantes. Deixa eu abrir. Então, pessoal, nós iremos trabalhar aqui sempre no regime elástico. Não sei se vocês lembram qual é a diferença do regime elástico para o plástico. O regime elástico é aquele regime no qual nós aplicamos a força e, ao retirarmos a força, a peça volta à sua posição original. Ela não se deforma, né? Ela não chega na tensão de escoamento. Então, quando nós trabalhamos com regime plástico, o que é que acontece? Quando nós aplicamos o esforço e retiramos esse esforço, ele já não volta mais para o tamanho inicial, o tamanho original, né? Então, esses estudos que nós iremos fazer aqui de torção, o que é que acontece? A gente vai estar sempre estudando a torção no regime elástico, ou seja, você torce a peça, mas assim que você retira esse esforço de torção, o que é que acontece? A peça vai voltar para a sua posição original, não é? Então, como nós estamos estudando aqui e trabalhando no regime elástico, a lei de Hooke ela vai valer. Então, o que é que nós temos aqui naquela lei de Hooke? Aqui é a lei de Hooke para o cisalhamento. Então, nós temos aqui que a tensão de cisalhamento vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação por cisalhamento. Então, essa fórmula está valendo para a gente aqui. Pessoal, o que é que esse gráfico aqui mostra? Nós temos aqui
a barra circular, aqui uma barra maciça, e nós temos uma barra vazada. Né? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui um gráfico que vai explicar para a gente como se varia a tensão de cisalhamento no interior da peça. Então, o que é que acontece? Nesse eixo horizontal desse gráfico aqui, nesse eixo horizontal que vocês estão vendo aqui, aqui está o raio, aqui está a distância para o centro da peça. Então, aqui a distância para o centro é zero porque está na peça. Aqui no ponto C, a distância para o centro é o próprio raio da peça. Então, o que é que acontece? No eixo Y, nós temos aqui a tensão de cisalhamento. Então, no eixo Y, nós temos aqui a tensão de cisalhamento. Então, o que é esse gráfico? Esse gráfico ele diz sobre a distribuição de tensões de cisalhamento em uma barra submetida a um torque. Então, preste atenção, pessoal, que essa parte aqui é bastante importante e interessante. Então, esse gráfico ele mostra a distribuição de tensões de cisalhamento em uma barra submetida ao torque. O que é que acontece? Quando nós submetemos uma barra circular, vamos olhar aqui primeiramente a maciça. Quando nós submetemos uma barra circular ao torque, quando nós girarmos ela, no centro, exatamente no centro, não vai estar acontecendo nada. A tensão de cisalhamento no centro é zero. Então, exatamente no centro, a tensão de cisalhamento para o efeito do torque vai ser zero. Porém, na extremidade, o cisalhamento vai ser máximo. Então, você vê aqui pelo diagrama triangular. Então, na extremidade, o valor da tensão de cisalhamento vai ser máximo quando a barra está submetida a um torque. No centro vai ser zero e no meio ou em qualquer ponto entre o eixo e o raio, qualquer ponto aqui, você também vai encontrar um valor de tensão de cisalhamento. Esse valor você vem no gráfico e vai olhar aqui. Porém, esse valor não é máximo. O valor máximo da tensão de cisalhamento numa peça, numa barra circular, vai ser sempre na extremidade. Tá bem? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui o ponto O, é o ponto de origem, é o centro da barra. Nós temos o ponto C aqui, que é o ponto de extremidade. Então, qual é o tamanho de C? O tamanho de C é o raio. Então, toda vez que estivermos trabalhando com uma barra circular e tivermos aqui o valor de C, inclusive vai ter fórmula aqui que você vai ver que vai ter o valor de C. Então, o que é que significa o valor de C? Significa simplesmente o raio. É simplesmente o raio da barra circular. É nesse raio, no limite do raio, nessa face externa, aonde nós temos aqui a maior tensão de cisalhamento. E o que é esse Pzinho aqui? Esse P, ele significa qualquer valor aqui dentro desse triângulo. Então, vamos supor que aqui temos um raio de 50 milímetros. Se eu quiser saber qual é a tensão de cisalhamento com 30, vamos supor esse 30 vai ser esse P. Esse P é um valor qualquer dentro dessa faixa aqui. Então, esse P é o valor qualquer, é uma medida qualquer que não seja o C e nem o zero dentro dessa faixa na qual nós pretendemos descobrir qual o valor da tensão de cisalhamento. Tá bem, pessoal? Então, aqui é para uma peça, uma barra maciça. E para uma barra vazada, o que é que acontece? Nós temos aqui, do mesmo jeito, o valor máximo de tensão de cisalhamento vai ser na extremidade. O valor mínimo, que é zero, também é no centro. Porém, como aqui é vazado, nós vamos ter dois Cs importantes, dois pontos importantes, que vai ser o C1 e o C2. Quem é esse C1? O C1, ele é a posição onde está o limite da face inferior, aqui da barra vazada. Então, aqui está a parte inferior, o ponto inferior da barra vazada, né?
O C2 já está na extremidade superior, está na face superior. Então, nós temos aqui o ponto C1, o ponto C2. No ponto C1, nós temos a tensão de cisalhamento mínima. Então, deixa eu voltar aqui. No ponto C1, nós temos a tensão de cisalhamento mínima na peça vazada. Por quê? O zero não vai existir porque aqui não existe peça. Né? A peça é só essa parte aqui do ponto C1 ao ponto C2. Só essa parte é achurada. Então, o que é que acontece quando a gente estuda barras vazadas? Nós iremos ter uma tensão de cisalhamento mínima e uma tensão de cisalhamento máxima. Onde é que vai ser a tensão de cisalhamento mínima? No ponto C1. Nesse ponto C1, nós temos aqui a tensão de cisalhamento mínima. E onde é que vai ser a tensão de cisalhamento máxima? Vai ser no ponto C2. Não é? Então, quem é P? P é qualquer valor aqui dentro. Não é? E também, se numa questão você tiver o valor de C, mesmo sendo a barra vazada, então o que é que a barra vazada mesmo, o que é que acontece? C é o valor da origem até a extremidade. Tá bem? Então C vai ser sempre o valor da origem até a extremidade. Porém, na barra vazada, você tem essa característica. Você tem o ponto C1 e o ponto C2. O ponto C1, a característica dele é que ele vai demonstrar onde está a tensão de cisalhamento mínima. E o ponto C2, onde está a tensão de cisalhamento máximo. Tá bem, pessoal? Até então, alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor, para tirar a dúvida aqui. Professor, no caso, o C significa o raio, não é isso? Isso. O C, ele vai ser o raio. O C, ele é o ponto, principalmente aqui, né, na barra maciça, o C é um ponto nesse eixo aqui. Só que ele é um ponto no qual ele diz a extremidade da barra. Aí, como nós medimos a partir do centro, o C vai ser sempre o raio. Então, o C, dado na questão, é sempre o raio. Quando a barra for vazada, nós vamos ter C1 e C2. O C1 é o ponto da parte inferior e o C2 é o ponto da parte superior. Tá bem? Mas o C vai ser sempre o raio. Aqui, ó. As medidas intermediárias do eixo das abscissas são representadas pela letra P. Então, as medidas intermediárias, as medidas aqui dentro, são sempre representadas pela letra P, sendo a letra C representação do raio. Tá bem? Até então, alguma dúvida, pessoal? Pode falar aí. Para mim tá tranquilo até agora. Pronto. Então, vamos seguir. Peguem aí o caderno, a caneta, para vocês começarem a anotar algumas fórmulas que nós iremos utilizar. A primeira fórmula é essa daqui. Deixa eu diminuir um pouco a tela que eu quero mostrar o porquê dela. Vocês estão vendo aqui? A primeira fórmula vai ser essa. Eu diminui um pouco porque eu quero mostrar aqui o gráfico. Deixa eu ver se tem embaixo. Tem não. É aqui mesmo. Então, a primeira fórmula é essa. A tensão de cisalhamento em qualquer ponto vai ser igual ao valor da distância desse ponto até o centro, dividido por C, que é o raio, vezes a tensão de cisalhamento máximo. Tá bem? Então, se eu quero descobrir, aqui em cima, olha aqui em cima, se eu quero descobrir o valor da tensão de cisalhamento, bem aqui no meio da peça, então eu pego esse valor, essa distância aqui, que é representada por P, divido por C, que é o valor do raio, e multiplico pela tensão de cisalhamento máximo. Então, essa é a primeira fórmula que eu peço para vocês anotarem aí.
Para os eixos vazados, como eu mostrei na figura anterior, nos quais nós temos a tensão de cisalhamento mínima, que está localizada em C1, e a tensão de cisalhamento máximo, que está em C2, nós temos essa fórmula aqui. Então, tensão de cisalhamento mínima, anotem aí, por favor, vai ser igual a C1 dividido por C2 vezes tensão de cisalhamento máximo. Então, essa fórmula a gente vai estudar também, vai utilizar. Tensão de cisalhamento mínima é igual a C1 dividido por C2 vezes tensão de cisalhamento máximo. Essas tensões de cisalhamento que a gente está estudando aqui são o efeito da torção aplicada na peça. Então, lembrem sempre, quem está gerando essa tensão de cisalhamento é aquela torção. É aquele torque lá que a gente viu e que vai ver aqui mais à frente. Deixa eu diminuir aqui. Vou passar logo para a fórmula, para a gente também ir mais direto. Anota essa aqui, pessoal. Tensão. Quem é que vai ser a tensão de cisalhamento máximo? Vai ser o valor do torque. Mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês como é que vai ser dado. Então, quem é a tensão de cisalhamento máximo? Vai ser o valor do torque vezes C, que é o valor do raio, dividido por J. Viu? A princípio, só anotem a fórmula que eu vou explicar o que é esse J aí. Então, anotem essa fórmula. Tensão de cisalhamento máxima é igual ao torque vezes o C, que é o raio da peça, dividido por J. Tá bem? E quem é a tensão de cisalhamento qualquer que a gente quer saber? Então, a tensão de cisalhamento vai ser igual ao torque vezes o Pzinho, porque agora não é mais o C, não vai ser mais aquele máximo, vezes o P dividido por J. Então, nós temos essas duas fórmulas para encontrar a tensão de cisalhamento. A gente tem a fórmula para encontrar a tensão de cisalhamento máxima, é igual a torque vezes o C dividido por J. O torque vai ser o valor dessa força aplicada, né, na barra. O C é o raio. O C vai ser sempre o raio. E o J vai ser uma unidade que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E para você identificar qual é uma tensão de cisalhamento qualquer, nós temos aqui que tensão de cisalhamento tal, vai ser igual a T, o torque vezes o P, que é o ponto que você quer achar, dividido por J. Tá bem? Anotem aqui essas unidades que você precisa. Ó. Então, essas duas fórmulas são conhecidas como fórmulas para o cálculo da torção no regime elástico. Então, essas duas fórmulas são as fórmulas para o cálculo da torção no regime elástico. A unidade que vai estar expressa aqui, o torque, é Newton vezes metro. Então, o torque ele é uma unidade de força vezes a distância. Então, toda vez que a gente aplica uma força à distância, a gente proporciona um torque, uma rotação. Né? Então, por isso que a unidade de torque vai ser sempre Newton vezes metro. Tá bem? Os raios C ou P, né, o valor dessa medida vai ser sempre em metros. Prestem atenção. C ou P vai estar sempre em metros. E o que vocês vão entender agora, o momento polar de inércia, que é esse J, ele vai estar sempre em metros a quarta. Por enquanto, vocês só colocam aí. O momento polar de inércia, que é esse J aqui, vai ser sempre em metros a quarta. E a tensão de cisalhamento, como já vimos, vai ser expressa aqui com essas unidades. Ela vai ser expressa em Newton por metro quadrado ou Pascal. Tá bem? Então, pessoal, quem é esse J que apareceu na fórmula aí? O J, pessoal, é o momento polar de inércia. Então, o J vai ser o momento polar de inércia de um círculo. O momento polar de inércia é uma propriedade geométrica
toda a área circular. Então, o que é que significa esse momento polar de inércia? Quem estiver anotando, anotem, por favor. Então, o momento polar de inércia, ele é a resistência de um eixo de ser distorcido por torção. Então, o momento polar de inércia vai ser a resistência de um eixo de ser distorcido por torção. Então, é a resistência que o material vai oferecer para a torção. É simplesmente isso. Então, temos essa propriedade, né, que é dada através da fórmula J é igual a 1 dividido por 2, meio, vezes π, vezes C a quarta. Então, notem, pessoal, que essa propriedade ela não está ligada diretamente com o material. Ela está ligada simplesmente com o raio. Então, ou seja, o momento polar de inércia é uma propriedade que diz a respeito da resistência em relação à torção, porém, ela não tem característica com o material. Se o material é mais forte, é mais fraco, se ele é mais frágil, não. Ele diz a respeito do raio. Então, quanto maior for o raio, maior vai ser a dificuldade de torção. Então, quanto menor o raio, menor também vai ser a dificuldade. E essa relação é dada através dessa fórmula aqui. Então, anotem aí. Quem vai ser J? J é 1 vezes π vezes C a quarta dividido por 2. Essa unidade vai ser sempre positiva. Tá bem? Então, para representarmos o esforço de torção, utilizamos a regra da mão direita aqui, embaixo. Então, o que é que acontece? Como também pode ser expresso a torção? Então, a gente pode expressar a torção por aquelas setinhas em forma de giro, como vocês viram, ou a gente pode também pegar uma face da peça e colocar uma setinha para dentro ou para fora. O que é que acontece? Se nós colocamos uma setinha para fora, para onde é que a peça está girando? Nós temos aqui a regra da mão direita. Então, o que é que acontece? Se tiver uma peça, um esforço de torção sendo representado com a seta para fora, o que é que acontece? Para onde é que está girando? Aí existe uma regra chamada regra da mão direita. O que é que você faz? Quem tiver aí, faça aí para você ver. Se você colocar o seu dedo polegar, o seu polegar, no sentido da direção dessa seta e girar o restante dos dedos, você vai estar girando nesse sentido aqui. Então, é nesse sentido aqui dessa seta, que vai estar ocorrendo a torção. O contrário, se a seta tivesse para dentro, e você virasse essa mão direita para dentro, você abrisse e fechasse os dedos maiores, os outros dedos, você ia ver que está torcendo para o outro sentido. Tá bem? Então sempre vai ser assim. Vai ter uma seta. Se tiver uma seta para fora, você coloca o dedo polegar e você gira o restante da mão, o dos dedos. Então vai estar girando. Quando você abrir e fechar, você vai estar girando nesse sentido. Os 4 dedos, esses outros 4 dedos. Então você vai estar girando nesse sentido aqui. Isso aqui é só uma representação de qual é o sentido do giro da torção. Vamos aqui para um exemplo, para a gente começar a entender melhor. O que é que nós temos aqui? A figura apresenta um diagrama de distribuição de tensão de cisalhamento em um eixo maciço. Determine o torque para essa condição. Então, o que ele quer saber é o valor do torque, né? Quais são os dados que nós temos aqui? Só olhando a imagem. A gente já tem aqui o valor de C, né? A gente consegue já ver aqui o valor de C, 50 milímetros, que é o valor do raio. E nós temos aqui os triângulos demonstrando aqui como é que aumenta a tensão do cisalhamento na peça. Então, aqui no centro é 0, só que na face é máximo.
Então, na face, nós temos aqui a tensão de cisalhamento máxima. Então, você percebe 56, 56, 56. Então, na face externa é onde nós temos a tensão de cisalhamento máximo. Então, esses são os dois dados que nós temos aqui. Tensão de cisalhamento máximo deu em MPa. Então, multiplica por 10 a sexta. Então, são 56 vezes 10 a sexta Pascal. Essa é a tensão de cisalhamento máximo. E também foi dado o valor de C, do raio, que é 50 milímetros. Quando a gente transforma para metro, fica 0,050. Então, lembrando, a fórmula, vocês anotaram aí, qual é a fórmula do torque? Na verdade, não tem fórmula do torque, vocês anotaram. Vocês anotaram a fórmula que tem a tensão máxima, tensão de cisalhamento máxima. Olhem aí que vocês anotaram. Tensão de cisalhamento máxima é igual ao torque vezes C dividido por J. Porém, se dessa fórmula, você isolar o valor de T, quem é que fica T? T vai ser igual a tensão de cisalhamento máxima vezes J dividido por C. Tá bem, pessoal? Vocês conseguiram identificar aí da fórmula? Tem uma fórmula que é tensão de cisalhamento máxima igual ao torque vezes C dividido por J. Se você isolar o torque aí, você vai encontrar essa fórmula aqui. Não é? Então, nós temos aqui tensão de cisalhamento máximo e C, que já foi dado na questão. O que é que a gente precisa? Achar J. Né? Então, a gente precisa de J. Então, qual é o valor de J? J é igual a meio vezes π vezes C a quarta. Como nós temos o valor de C, substituímos, nós temos aqui o valor de J. Né? 9,82 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Quando nós substituímos na fórmula, nós vamos encontrar aqui o valor do torque de 11 kN vezes metro. Então, a resposta aqui deu 11 kN. Então, o que é que acontece? Dessa forma, identificamos que o torque de 11 kN proporcionou uma tensão máxima de cisalhamento na barra de 56 MPa. Tá bem? Ok. Interessante salientar que não importa de qual material a barra maciça é feita, a tensão e o torque sempre serão os mesmos para um raio de 50 milímetros. Então, isso aqui é interessante, é uma característica interessante das peças circulares, que aqui a gente não está falando de material, como a gente sempre falou nos outros esforços, né? Aqui o que vai interessar é o raio. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida dessa questão, pessoal? Quem tiver, por favor, fale aí. Todo mundo conseguiu entender por que como foi que nós achamos aqui o valor do torque? Sim, professor. Pronto, beleza. Porém, essa fórmula aqui, não sei se vocês perceberam, ela está mostrando apenas um C, né? Então, essa fórmula desse momento polar de inércia é para peças maciças. E para peças vazadas, é o que nós temos logo aqui embaixo. Então, para elementos de eixos vazados, com raio interno C1 e o externo C2, o momento polar de inércia vai ter essa fórmula aqui. Então, J vai ser igual a essa fórmula aqui. Anotem o que está aqui depois do igual, porque aqui isolou meio vezes π. Então, quem é que vai ser J? O momento polar de inércia para as peças vazadas. Vai ser meio vezes π, abre parênteses, C vezes 2 elevado à quarta, C2 elevado à quarta menos C1 elevado à quarta. Tá bem? Então, anotem essa fórmula aqui. Essa fórmula é a fórmula do momento polar de inércia para peças vazadas. Aqui está o exemplo. A peça vazada, nós temos aqui o torque sendo aplicado, né, a setinha para fora, então está girando nesse sentido. O torque gerou a tensão de cisalhamento, né? Ela é mínima aqui na origem, no centro. Aqui está o ponto C1, que vai ter a tensão de cisalhamento mínima.
E aqui a tensão de desalinhamento máxima no ponto C2. Professor, Oi. no caso, a diferença dessa vazada é só o C2 menos o C1, não é isso? Como? A peça que você está falando, né? Isso. Isso, a peça só vai ser o C2 menos C1. Não é que vai ser vamos supor, a espessura da peça, né? Nós temos aqui do lado de fora o ponto C2, do lado de dentro o ponto C1. Aí essa espessura, por exemplo, vai ser C2 menos C1, exatamente. Né? Lembrem que C2 ele está na extremidade e C2 na extremidade externa e C1 na extremidade interna. Que vai ter uma questão aqui logo. Então acompanha aqui comigo. A figura apresenta as dimensões de um tubo sob esforço de um torque T. Então, determine o maior torque que pode ser aplicado, sabendo que a tensão de cisalhamento é 120 MPa. Então, a questão deu a tensão de cisalhamento. Nós temos aqui as medidas, temos aqui o comprimento da peça. Temos aqui o diâmetro 60, então se a gente for ver o raio do centro até a extremidade será 30, né? Só que aqui também nós temos aqui o raio, nós temos aqui o diâmetro do círculo interno também, que é 40. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular o torque? Naquela mesma forma, aquela mesma forma que tem a tensão de isolamento máximo, só que aí a gente isola o valor de T. Tá bem? Então, quem aqui primeiro a gente já está calculando o valor de J. Mas eu queria primeiramente ver com vocês quem é C1 e quem é C2. Antes de vocês começarem aqui. C1 é de 40. É o interno. Só que veja bem, aqui a imagem está mostrando diâmetro. Tá vendo? Então, no caso, vai ser 20. Isso, justamente. E quem é C2? 30 milímetros. Pronto, beleza. É isso aí que eu queria que vocês observassem. Porque essa medida aqui, vocês observam que está diâmetro. Então, C1 vai ser 20, C2 30. Eu pedi para vocês já identificarem, porque o que é que já... Como é que o livro já traz aqui? Nós temos aqui a tensão de cisalhamento máximo, que foi dada na questão, né? Então, a tensão de cisalhamento de 120. Temos o valor de C nessa fórmula. Quando nós utilizamos essa fórmula aqui, como eu falei para vocês, nós temos C1 e temos C2. Só que o C puro, ele vai ser sempre o raio da peça. Então você vai ver que vai ser o raio mesmo da peça. Que no caso é 30. Não é? Então, quando não foi identificado C1 ou C2, quando foi identificado apenas o C, ele vai ser o raio da peça, que vai ser o raio maior, que é o de 30 milímetros. Então, calculando o valor do momento polar de inércia, agora já utilizando essa nova fórmula, né, porque agora é uma peça vazada. Então, nós temos aqui no lugar de C2, como vocês identificaram aí, 30 milímetros, ou seja, 0,030 metros. E no lugar de C1, os 20 milímetros, não é? C1 é 20 milímetros e C2, 30 milímetros. Então, aqui, com a substituição na fórmula, você encontra aqui o valor do momento polar de inércia. Está aqui. E aí, agora é só conta. Então, nós temos a tensão de cisalhamento máximo, que foi dada na questão. Temos o J, que é o momento polar de inércia. E temos C, que vai ser sempre o raio. Como eu falei para vocês, se não tiver identificado C2 ou C1 na fórmula, principalmente nessa fórmula de torque,
o C, independente se for vazado ou não, o C é sempre o raio da peça. Quando nós substituímos aqui os valores, nós encontramos aqui o valor do torque de 4,08 kNm. Então, o que é que isso representa, pessoal? Dessa forma, nós identificamos que o torque de 4,08 kN vezes metro proporciona uma tensão de cisalhamento no tubo de 120 MPa. Então, esse torque aqui proporcionou uma tensão de cisalhamento de 120 MPa. Só que essa tensão de cisalhamento é a máxima, atuando na borda externa do tubo. Só que como temos um elemento vazado, por ser um elemento vazado, nós também podemos calcular a tensão mínima, que ocorre na superfície interna do tubo. Então, ou seja, nós calculamos aqui a tensão máxima, só que na face externa. Mas como nós estamos aqui trabalhando com peça vazada, a gente também tem como descobrir o valor da tensão mínima. Como é que a gente vai descobrir? Nessa fórmula que eu pedi para vocês anotarem aí. Uma das primeiras fórmulas que vocês anotaram, que é tensão mínima é igual a C1 dividido por C2 vezes tensão máxima. É simples. Então, tensão mínima vai ser C1 dividido por C2 vezes tensão máxima. Temos C1, temos C2, temos a tensão máxima, que foi dada na questão. E iremos encontrar aqui a resposta de 80 MPa. Então, o que é que acontece? Então, para um tubo, tem-se que para esse tubo, quando submetido a um torque de 4,08 kNm, haverá uma tensão de cisalhamento mínima naquela face interna de 80 MPa e a tensão de cisalhamento máxima de 120 MPa na face externa. Então, pessoal, com essas fórmulas a gente encontra a tensão de cisalhamento mínima, 80 MPa na face interna, e a tensão de cisalhamento máximo, 120 MPa na face externa. Alguém teve alguma dúvida, pessoal, dessa questão aqui? Por enquanto tá tudo beleza. Dá para entender aí. Pronto. Então, vocês anotaram todas as fórmulas, né? Vamos aqui para esse outro exemplo. Então, aqui, pessoal, para o motor de engrenagens apresentado aqui nessa figura, podemos desenvolver um torque de até 15 kNm. Então, anotem aí. Então, para esse motor de engrenagem, a gente pode desenvolver um torque de até 15 kNm. Então, sabe-se que a tensão de cisalhamento admissível do eixo das engrenagens, que será acoplado a esse motor, é de 50 MPa. Então, a tensão admissível, a tensão assim que vai passar na peça, é de 50 MPa. O que é que ele pergunta? Qual deve ser o menor diâmetro necessário do eixo para utilizar nesse sistema? Então, nós temos aqui o valor do torque e temos aqui a tensão admissível, não é? Então, quando ele pede o menor diâmetro necessário, é quando nós utilizamos essa tensão admissível. Não é? A tensão admissível é a tensão que vai passar, que vai estar ok. Então, utilizando essa tensão, a gente vamos encontrar o menor diâmetro. Como é que a gente vai fazer? Na fórmula que nós tínhamos aí, tensão máxima é igual a T vezes C dividido por J, o que vai mudar é que ao invés de utilizarmos tensão máxima, nós vamos agora utilizar a tensão admissível, que é a tensão que a gente está tentando descobrir. Na verdade, eu falei para vocês na fórmula da tensão máxima, mas tem a fórmula da tensão qualquer que vai ser T vezes P dividido por J. Mas não, pessoal, minto, aqui é a fórmula da tensão máxima mesmo. Então, vem aqui, para determinar o menor diâmetro necessário do eixo aplicado ao sistema apresentado, devemos utilizar a seguinte equação. Então, no lugar da tensão máxima, a gente utiliza tensão admissível.
Então, tensão admissível, que vai ser a tensão que foi dada na questão, né? Então, a tensão admissível é igual a T vezes C dividido por J. O torque já foi dado na questão, né? O torque já foi dado na questão. Nós temos a tensão admissível, que também já foi dado na questão, 50 MPa. Nós temos o torque. Agora, o que é que acontece? Tanto o valor de C, nós estamos tentando descobrir o diâmetro. Então, tanto o valor de C como o J, nós podemos colocarmos em função do diâmetro. Por quê? O C não é o raio, então o C, toda vez onde nós teremos aqui o valor de C, a gente pode colocar D sobre 2, que é o raio. Não é? E na fórmula do momento polar de inércia, que vocês vão ver, que vocês têm anotado aí, J vai ser igual a π sobre 2 vezes C à quarta. Só que no lugar de C a gente utiliza D sobre 2. Então, ou seja, nós vamos ter uma equação aqui só com a incógnita de D. Vocês entenderam, pessoal, aqui? Temos aqui, ó, tensão admissível é igual a T, o torque, vezes C dividido por J. Tensão admissível, que é essa tensão que vai passar no projeto, já foi dado na questão, 50 MPa. O torque também foi dado, 15 kN. Então, nós temos tensão admissível e torque. Sobrou o C e o J. O C nós sabemos que é o raio. Só que o que é que a questão está querendo saber? Como ela está querendo saber em relação ao diâmetro, a gente pode colocar o C em função de D. Então, no lugar do valor de C, a gente utiliza D sobre 2. E na fórmula do momento polar de inércia, nós temos aqui na fórmula π sobre 2 vezes C à quarta. No lugar de C, nós também colocamos D sobre 2. Então, agora é só a substituição mesmo. Então, nessa fórmula, substituindo todos os valores, você vai chegar no ponto que vai isolar D, né? Vai ficar esse ponto aqui, que vai ficar π sobre 2 vezes D à quarta sobre 16 igual a T vezes D sobre 2 vezes tensão admissível. Aqui é o momento quando você pode cortar esse 2 de um lado, o 2 do outro. Você pode cortar esse D e deixar aqui D ao cubo, e você vai cortar um dos Ds aqui, e vai ficar D ao cubo. Na hora que você isolar D ao cubo, você vai passar tudo isso para o outro lado. Para você achar o valor de D, você vai ter que tirar a raiz cúbica desse valor aqui, desse valor final que ficou. Então, a partir daqui, você encontra o valor do diâmetro. Então, portanto, o diâmetro do eixo maciço que atende às condições desse projeto deve ser superior, como ele quer saber o diâmetro mínimo, né? Ele deve ser superior a 115,2 milímetros. Tá bem? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Até agora dá para entender, professor. Pronto. Viu, pessoal? O assunto é esse aqui. Viu? Então, o assunto é esse aqui mesmo. Utilização das fórmulas. Então, vocês anotaram as fórmulas que vocês vão utilizar. Essa da tensão máxima é igual a torção vezes C dividido por J. Você saber utilizar o momento polar de inércia, né? Saber que você tem a fórmula também do momento polar de inércia. Essa daqui para a peça vazada, o momento polar de inércia para a peça maciça, e temos essas duas fórmulas, né? Então não tem essa parte do nosso assunto aqui não é complicado, é uma parte aqui que é
Dá para vocês estudarem tranquilo. Viu, pessoal? A nossa aula de hoje vai ser só essa sessão mesmo aqui. Viu? Como eu falei na aula de ontem, vocês façam as questões para estudar para a prova, que esse também é um dos assuntos que vai cair na prova. E vamos combinar aqui para, na próxima quarta-feira, nós encerrarmos o nosso módulo, o nosso livro, onde a gente vai estudar aqui as sessões 4.2 e 4.3 na quarta-feira. Então, assistam mesmo a aula de quarta-feira, porque já são 2 sessões que vão ser de vez e são temas que vão cair na prova. E vamos combinar, né, como já estava certo aqui, a nossa prova para quinta-feira mesmo. Tá bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto de hoje? Eu preciso ver a fórmula para a peça maciça, professor, por favor. Como? Eu preciso ver a fórmula para a peça maciça, para mim A notar. fórmula da peça maciça. Você quer a fórmula do momento polar de inércia, né? Não, só da peça maciça, que o resto eu já tenho. Então, a fórmula vai ser essa aqui. Deixa eu pegar aqui. As fórmulas são essas aqui. Quem é a tensão de cisalhamento máximo? Torque vezes C dividido por J. Essa é a máxima. Se você quer saber qualquer tensão de cisalhamento na peça, você vai ter a tensão de cisalhamento vai ser igual ao torque vezes o valor de P, que é a distância, que vai ser esse ponto até o centro, e J. Então, são essas duas fórmulas aqui. Para a peça maciça, você tem essa fórmula de J aqui, que vai ser meio vezes π a quarta. Para a peça vazada, você vai ter essa fórmula aqui, do J, que vai ser meio vezes π, C2 a quarta menos C1 a quarta. E nós temos também essa relação na vazada, na peça vazada, entre a tensão mínima e a máxima, que a mínima é onde está o C1 e a máxima é onde está o C2. Então, nós temos aqui essa relação, que a tensão mínima vai ser igual ao C1 dividido por C2 vezes tensão máxima. Ok, professor, obrigado. Tá bem? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Não, agora só praticamente. Pronto. Não, professor, tá de boa. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Para a gente ter a nossa última aula e vocês prepararem mesmo agora, terminarem a preparação para quinta-feira a gente finalizar o nosso curso aqui com a nossa última prova. Tá bem? Tá, ok. Boa noite. Pronto. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Valeu.